26 de março de 2018, 6 horas e 5 minutos. Profeta Elias, testemunha mártir do Apocalipse. Quero deixar um pequeno vídeo para vocês nesta manhã de segunda-feira aqui na cidade de Campinas. Após passar a madrugada debruçado em cima de estudos, estou estudando nesse tempo física quântica, matemática quântica, engenharia de informação, rede intranet e alguns outros temas especulativos para aumentar aí a minha base curricular aí para poder fazer alguns comentários científicos para vocês. Aqui uma visão aqui do terminal metropolitano de Campinas, ao lado da rodoviária, onde eu passo a madrugada estudando aqui. Ali atrás eu quero hoje tratar de um assunto interessante para vocês. Eu já gravei um áudio, não me lembro quando, a data exatamente, mas eu já tratei desse tema num áudio, mas eu agora vou ter um pouco mais de comentários para adicionar a essa informação. Então eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre um tema muito interessante. Eu quero tratar hoje nesse vídeo aqui sobre a alma divina, especificamente a alma divina, e quero também fazer um relacionamento deste tema alma divina com o Espírito Santo, conhecido pela literatura teológica, pela Bíblia, pela religião protestante e cristã. Então há aí uma linha, uma correlação entre esses dois assuntos: alma divina, que é base de literatura talmúdica e também base da literatura do profeta Elias de Campinas, e em correlação ao tema literário ideológico de Espírito Santo do protestantismo, da cristandade e do próprio cristianismo. Então eu quero tratar esse assunto hoje para vocês terem uma visão qual é a ideologia do profeta Elias de Campinas acerca desse assunto: o Espírito Santo com relação à alma divina, e também um breve parecer sobre a alma animal. Bom, esse assunto, ele é um assunto extremamente importante, sem o qual você fica aéreo, concernente à realidade da espiritualidade, sobre a teologia do profeta Elias de Campinas. O porquê de eu gravar esse vídeo: uma amiga que é médica, eu estou interagindo com ela, ela está me seguindo pelas redes sociais, a gente trocou telefone, WhatsApp e tal, e ela me fez essa pergunta essa semana, e aí eu fiz um apanhado das minhas teorias, ideologias, e mandei para ela. Em cima dessa documentação, do que eu mandei de informação para ela, então eu falei, eu vou fazer um vídeo pequeno para dar um parecer em cima desse tema, porque é muito interessante, sobre o assunto o Espírito Santo e a alma divina, que o profeta Elias tem pregado, que também ela encontra-se uma base teológica e ideológica dentro da literatura talmúdica. Mas bora lá para a gente entender um pouco desse assunto segundo o ponto de vista teórico do profeta Elias de Campinas. Para mim, o profeta Elias de Campinas, o que vem a ser o desdobramento ideológico deste personagem chamado Espírito Santo. Eu vou fazer o desdobramento ideológico. Então eu não estou dizendo que o Espírito Santo é esta coisa, ou é este assunto, ou é esta situação. Mas no desdobramento ideológico, o que vem a ser a realidade desse tema, desse assunto, desse personagem aí bíblico chamado Espírito Santo, e também trazido na literatura protestante, cristã e etc. Fazendo o desdobramento
ideológico do personagem O Espírito Santo lá do cristianismo, da cristandade. Para mim, o profeta Elias é uma simbologia, dentro de um desdobramento literário ideológico, do santo, ou seja, da alma divina de um hebreu, da alma divina de um profeta, ou seja, da essência transmutada de um servo de Deus para o ascendimento da sua alma divina. Então esse que lá relatado lá na teologia como o Espírito Santo, para mim, ele não é o Espírito de Deus, nem o Espírito do profeta, mas ele é a alma do profeta, a alma do servo de Deus que evoluiu e ascendeu, então se transformou, se transmutou para uma alma divina. Então só para me dar uma base de parecer para você compreender do que eu estou falando, dentro da minha teoria, segundo a teologia, o homem é feito e formado de corpo, alma e espírito. Essa não é a minha teoria. Para mim, o homem é formado de corpo, alma animal e alma divina quando é acesa, quando é acendida. E o pagão? Para mim, a minha teoria é que o pagão é formado de corpo, alma e aí sim um espírito. Mas não é o espírito do eterno, é o espírito de um Deus pagão. Por isso, a sua personificação. Por isso, eles tomam um arquétipo de uma pessoa violenta, uma pessoa raivosa, uma pessoa iracunda, uma pessoa revoltada e etc e tal. Uma pessoa viciada. Isso é o quê? Uma manifestação do que está na pessoa, do espírito que está nela. Um espírito pagão, um espírito obsessivo, um espírito caído, etc e tal. Agora, já o servo de Deus, segundo a minha teoria e segundo a minha revelação, ele não tem espírito, nem espírito de Deus, e ele também não pode deixar ser levado pelo espírito do espírito maligno, pelos demônios, porque senão aí ele vai conseguir adquirir um espírito, que não provém de Deus, mas provém dos espíritos pagãos, dos deuses pagãos. Então, no que consiste para mim um servo do eterno? Deus é só um título que a gente utiliza porque está acostumado a falar, mas na realidade é o eterno, o criador do universo, soberano dos mundos. Então o que ocorre? Um servo verdadeiramente do eterno, o soberano dos mundos, um que está ligado lá ao lendário Deus da Bíblia, que é o Deus de Israel. Esse é a sombra da verdade, da realidade do Criador do Universo, esse Deus de Israel da Bíblia. Mas ele é a base do que é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. O lendário lá é a sombra do Deus verdadeiro. Então, o verdadeiro servo do Deus de Israel, ele tem a característica de um ser constituído de corpo, esse corpo aqui, que você está vendo, alma animal, que é esta alma, que é o corpo dele, uma alma animal, sentimentos do corpo animal, e ele também é constituído de uma alma divina, ou seja, de uma consciência divina. Eu não vou falar sobre o holograma da alma divina nesse tempo, ainda é cedo para tratar esse assunto, mas no outro tempo nós podemos falar do corpo sutil da alma divina, num outro tempo, porque ainda tem que, para mim ainda tem que amadurecer essas informações que ainda não amadureceu, mas no outro tempo a gente volta a falar sobre o corpo sutil da alma divina. Se há um holograma da alma divina ou se a alma divina é somente uma consciência. Está ainda amadurecendo esta revelação para mim. Quando ela estiver em plena, quando eu tiver a plena consciência dela, aí eu vou passar para vocês gravando um outro vídeo, esclarecendo com mais detalhe. Mas vamos falar do que é base. O servo de Deus é constituído de corpo, alma animal e alma divina, simplesmente, mais nada. Corpo, que é o animal, o corpo animal, a alma, que é a consciência, só que é uma alma animal, com a consciência de um ser animal, e a alma divina,
que é uma consciência do divino e uma performance, um estilo de vida da religiosidade, mas no seu aspecto mais pleno, que então ele consegue ascender a sua alma divina. E o que é essa alma divina para o profeta Elias? Essa alma divina é aquela manifestação que lá na Bíblia é chamada de Espírito Santo, ou seja, esse Espírito Santo não é na verdade o Espírito de Deus, mas é a alma divina do servo de Deus que se acende num processo de adoração a Deus, de devoção, de prática das leis divinas, de observação da lei. Então ele consegue atingir esse nível de transmutar-se e acessar uma alma divina, uma outra dimensão da consciência, uma consciência divina. Então não existe para o profeta Elias de Campinas o Espírito Santo segundo a teologia bíblica, segundo a ideologia do protestantismo, do cristianismo, da cristandade. Isso para mim é uma falácia. Mas então o que será esse Espírito Santo que as pessoas têm recebido? Bom, aí vem o esclarecimento. Se o Espírito Santo ali, propriamente dito, não é a realidade dos fatos, mas é uma alegoria e é adorado como tal, não como alegoria, mas como real, sendo ele uma alegoria, não sendo ele a verdade, sendo uma alegoria de uma realidade, logo ele é um espírito do engano. Ou seja, ele pode até elevar o religioso, o cristão, o servo de Deus a um determinado ponto, ele vai te levar até um determinado ponto, esse Espírito Santo. Mas no meio da jornada, por se tratar de um espírito conspiratório, que consegue manipular, consegue trazer sensações de santificação, consegue até direcionar o crente para a religião, para o culto, para a devoção, vai chegar a um determinado ponto, por ele se tratar de uma coisa que é falsificado, que não é real, ele não vai ter condições de conduzir este servo de Deus à plenitude da revelação e da salvação. Então ele vai abandonar esse camarada pelo meio do caminho. Por isso que ocorre pastores, bispos, diretores de igreja, de diversos status dentro da religiosidade cristã, protestante, que ele vai até um momento e ele cai. Ele não tem firmeza em si, ele está, como diz lá a literatura bíblica, ele está, a sua casa foi colocada sobre areia. Então ele vai conseguir, até um determinado ponto, ter uma firmeza muito grande, uma devoção muito grande, porque aquele Espírito está o impulsionando, está dizendo que é o Espírito Santo que santifica ele. Mas vai chegar em determinado ponto que aquelas emoções, que na verdade é uma conspiração dos espíritos pagãos que imita ser um Espírito Santo, esse camarada, aquilo ali não vai ser consistente para ele prosseguir a sua jornada. Ele vai desanimar, ele vai se ver fraco, ele vai se ver sufocado diante deste mundo aqui, ó, que você está observando aqui, ó. Dá uma olhada para você ver. Dá uma olhada para você ver o tamanho deste mundo e das suas seduções e das suas tentações. Quando o cristão que tem esse Espírito Santo percorrer uma longa jornada, provavelmente lá seus 20, 30, 40 anos para frente, 10 anos que seja, 5 anos, outros com 6 meses, ele vai cair. Sabe por que ele vai cair? Porque a casa dele está alicerçada sobre a areia. Ele não recebeu a plenitude, ele não acendeu a alma divina, ele só recebeu um espírito pagão que tem o nome de Espírito Santo, que vem lá da religião antiga, do Egito, dos Sumérios, dos Acádios, até dos Atlantes, a lendária Atlântida. Então esse espírito vai dar uma primeira sensação de encontro com a divindade, encontro com o sagrado, vai o conduzi-lo a separar do profano por um determinado momento, vai até o conduzi-lo a muitos dias de culto, de reuniões, mas ele não vai chegar ao conhecimento nem à revelação do Criador do Universo, porque o Criador do Universo está muito elevado, muito mais do que a Bíblia, muito mais elevado do que
o que ele aprendeu, o que ele conseguiu praticar. E a energia que esse Espírito Santo vai trazer para ele a princípio, para o conduzi-lo a um caminho que aparentemente é uma purificação, esse próprio Espírito que vai estar morando nele, porque ele vai confessá-lo como Deus, como o condutor da sua vida, esse próprio Espírito levará ele até o meio do mar. E lá no meio do mar, esse próprio Espírito que ele confessa ser Deus, vai fazer você naufragar. E ele vai subtrair as tuas energias vital. A tua energia vital vai ser subtraída por esse Espírito. E você vai cair, sabe no quê? Em desgraça. Você vai decair do que você na verdade nunca subiu. Você subiu só até a religiosidade. Então essa religiosidade não vai ser consistente o suficiente para te manter de pé, e você vai naufragar na sua fé. Por isso tanta desgraça dentro deste meio de religião chamado protestantismo, cristianismo, tanta calamidade, tanta imoralidade, tanto roubo, tanta profanação, tanta banalização, tantas coisas horríveis que ocorre dentro desta religião chamada cristianismo, protestantismo e até mesmo, não podemos deixar de dizer, o judaísmo. Se o judaísmo ele consegue dar um pouquinho mais de consistência para o judeu, porque o judeu vai se apegar mais à raiz da religião, então ele consegue um pouco mais de firmeza. Mas o cristão, na sua maioria, eles caem pelo caminho, se destroça pela estrada, pela jornada, porque ele está sendo conduzido por um demônio, pelo espírito pagão que o enganou. Ele foi seduzido por uma religião que aparentemente trazia-lhe uma salvação, que na verdade era sombras. Então até foi de uma valia grande? Foi. Mas não vai conduzi-lo à salvação, à plenitude da revelação do Eterno. Ah, mas então por que o Eterno nos entregou, o profeta Elias, a essa desgraça, a esta calamidade? Não é que o Eterno entregou nós a calamidade, isso é uma forma de evolução. Primeiro nós vemos as sombras e depois as realidades começam a se manifestar. Por hora o que nós temos são só as sombras. O que você tinha por hora eram as sombras. Agora, através da revelação, da orientação do ministério do profeta Elias, vai chegar-se à realidade. Então aí vai haver a plena revelação e a plena libertação. Porque sem realidades não se há libertação. Sem verdades concretas não há como haver uma libertação concreta, plena. Então, uma meia verdade pode trazer uma meia libertação. Uma ideologia pela metade vai trazer só a metade do esperado. Então é o caminho da evolução. Você chegou por as sombras e agora você vai enxergar a realidade através da documentação do profeta Elias de Campinas. E não adianta você querer assistir um vídeo meu e dizer que já sabe de tudo, que o profeta Elias é um herege, que ele está blasfemando, que ele está falando besteira. Você vai ficar um eterno escravo, vai perecer na destruição. Ou você se debruça em cima da documentação do ministério do profeta Elias de Campinas, ou a libertação não vai chegar à tua vida. O Eterno está movimentando a libertação dentro da nação brasileira, mas vai depender de sacrifícios, de esforços, porque a tua salvação se dará pelo mérito da tua busca. O Jesus Cristo, o lendário da Bíblia, diz que veio para morrer em teu lugar, para te salvar. E você até agora não foi salvo e nunca será. Você será salvo pelo mérito do preço do seu sacrifício e pela misericórdia do Eterno de ter levantado o profeta Elias para te ajudar. Então você vai ter que pagar um preço também, mas o mérito não vai vir através do Cristo lendário. Aquilo ali era só uma porta de entrada às sombras, para você ter um primeiro vislumbre da divindade, do que é a realidade dos fatos. A Bíblia nos traz apenas um chassi, uma plataforma de base das realidades do astral.
das realidades da espiritualidade, do mundo da espiritualidade. Então fica aí este vídeo para você. Eu acredito que eu fui assim razoavelmente, deixei aqui uma parte interessante sobre o que é para mim o Espírito Santo. Para mim, o Espírito Santo, feito o desdobramento ideológico, é o santo em si, não é o Deus, mas é nós num estado como o católico fala lá, que é o Santo Expedito, o Santo Benedito. Eu sou o santo, eu sou o santo, eu não tenho o Espírito de Deus em mim, o Espírito do Santo de Deus em mim, não é isso. Não, mas eu, observando a lei divina, me transformo num santo. Através da obediência se manifesta em mim um santo de Deus. Então, a minha alma é o santo. Eu sou o santo. Por quê? Porque se acendeu em mim a alma divina. Através do quê? Do preceito da obediência. Quando eu obedeci a lei divina, então a manifestação do eterno, a vida do eterno veio habitar em mim. Não como o Espírito Santo lá da Bíblia, não. A obediência gera a conexão, e a conexão gera um santo em você. O santo quem é? Você mesmo. Você é o santo porque você pratica o que é santo. Você se absteve do profano, se tornou um santo. Então esse poder que lá o Espírito Santo traz na Bíblia, na verdade esse poder é você que tem. Deus entregou a mim o poder. Deus entregou aos profetas da antiguidade, segundo a literatura bíblica. Os profetas tinham poder. Por quê? Porque eles eram santos. Então Deus confere a nós legalidade para praticar poderes, para manifestação de poderes na nossa vida, através da observação de nós sermos um santo. Fiquem todos com muita shalom. Deus abençoe, o Eterno abençoe a vida de vocês grandemente. Que possa a iluminação do Eterno chegar à tua vida. Muita shalom a todos.